Essa mesa é uma mesa que é pautada pelo IPEA, e a nossa proposta nessa mesa é discutir desenvolvimento. Eu trouxe aqui para conversar com a gente a Marta Castilho e a Eliana Araújo. Vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento, depois vou passar para a Marta e depois para a Eliana. Vou apresentá-las inicialmente. A Marta, ela é doutora em Economia, professora da área de Economia de Comércio Internacional da UFRJ e também coordenadora do Grupo de Indústria e Competitividade. Aqui. Mexendo só aqui. A Eliane, ela é a Eliana Araújo, ela é doutora em Economia pela UFRJ e trabalha como professora da Universidade Estadual do Maringá e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a proposta dessa mesa ela é discutir, apresentar algumas questões relacionadas à estratégia de desenvolvimento e indústria. Eu vou falar inicialmente e, posteriormente, a Eliana vai discutir crescimento e indústria, e a Marta, posteriormente, vai tratar comércio internacional e indústria também, não é? Então, acho que é isso. Peraí, que me tinha só. Então, eu venho aqui representar a IPEA e com grande satisfação no 17º encontro da Associação Keynesiana Brasileira. Eu não poderia deixar de agradecer a Luciana Servo, presidente do IPEA, e ao Cláudio Mitrano, o apoio, a parceria, a escuta de sempre. Eles, dessa forma, estão buscando renovar e tornar o IPEA um IPEA que volte a pensar o desenvolvimento. E como eu considero a questão do desenvolvimento fundamental, básica, de uma certa forma, quando me chamaram para fazer a palestra, eu imaginei imediatamente que a questão central para se discutir era desenvolvimento. E mais que desenvolvimento, desenvolvimento e indústria. Então, eu gostaria de agradecer também ao Anderson, que apoiou o tempo todo a definição do formato e as integrantes, e, por certo, a adesão da Martinha e da Eliane, viabilizar a proposta. Ambas são ex-bolsistas do IPEA e parceiras na busca por um Brasil soberano, menos desigual e sustentável em termos ambientais. Então, a discussão sobre desenvolvimento não é uma questão, não é recente, e no IPEA, pelo menos, ela está presente há muito tempo. Ela se confunde com a própria história do IPEA. É claro que em diferentes governos você tem algumas vezes uma maior ênfase, e em outros essa questão não é uma questão tão considerada tão relevante. Pode passar, por favor. Não está indo. Em relação, em direção ao... Não. Pode, Helena. Aqui não está funcionando. Aqui? Foi. Tá. Aqui olhando Tá, obrigada. Obrigada, Helena. Então, gente, a primeira pessoa que eu trabalho no IPEA foi com a Helena Lavinas. Eu cheguei no IPEA, em, sei lá, muitos anos atrás, muitos e muitos anos, é a segunda com a Martinha. Quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar com a Helena como bolsista, e foi ela que me introduziu na instituição que eu estou até hoje. Então, sempre grata. Até hoje me ajudando. Obrigada, Helena. Então, essa apresentação ela vai se dividir em 5 partes. A primeira, eixo do desenvolvimento. Depois, falar um pouco sobre a economia brasileira, contexto internacional, desafios para o desenvolvimento e nova indústria Brasil. Gente, eu vou falar super rápido, tá? Tipo assim, só uma forma de mostrar como eu vou organizar a apresentação, porque temos muito pouco tempo aqui hoje. Então, vamos lá. Então, estava falando sobre os eixos de desenvolvimento, e o IPEA, ele, há uma década atrás, ele já identificou quais seriam os eixos fundamentais do desenvolvimento. E esses eixos fundamentais do desenvolvimento, eles se transformaram em diretorias temáticas, menos o último, que provavelmente atualmente é o mais importante. Então, o primeiro é uma inserção internacional brasileira soberana, uma macroeconomia para o desenvolvimento, uma estrutura produtiva e tecnológica avançada e regionalmente integrada, uma infraestrutura
infraestrutura econômica, social e urbana, proteção social, garantia de direitos e geração de oportunidades, fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia e sustentabilidade ambiental. A questão da sustentabilidade, na época, ela não foi transformada numa diretoria, ela foi uma coordenação. Mas, atualmente, tal importância do tema, que nós consideramos essa questão uma questão transversal a todas as diretorias. A questão da sustentabilidade e da inclusão. Que nós consideramos que o desenvolvimento tem que ser pensado em todas as suas dimensões a partir dessas duas questões que nós consideramos absolutamente fundamentais. Então, vou pegar aqui minha cola aqui, gente, senão eu vou me enrolar aqui. Então, vamos lá. O Brasil ele se defronta com taxas de crescimento baixas e um contexto de desindustrialização. A perda de complexidade reflete-se na pauta de exportações, levando a uma crescente especialização em commodities. Gradualmente, o país passa a ser considerado o quê? Um país primário exportador. Em todas as reuniões que nós temos com pessoas que não são de IPEA, isso é colocado de uma forma muito clara, que o Brasil é um país primário exportador, o que para mim é realmente uma enorme... É muito difícil de escutar isso, eu sempre contraponho, não, temos que fazer uma estratégia de desenvolvimento, isso não é bem assim, mas, de fato, quando a gente olha nessa pauta de exportação, e essa que a Martina vai falar um pouco depois, evidentemente, quem olha nessa pauta considera que o Brasil, crescentemente, está se transformando em um país primário exportador. Então, essa perda de complexidade, ela reflete-se na pauta de exportações, levando a uma crescente especialização. Então, isso é muito interessante, vou mostrar os slides para vocês. Tá? Que essa economia brasileira que se transforma em primária exportadora, que faz parte de um processo de desindustrialização, que se caracteriza por uma baixa complexidade e cujo reflexo se observa onde? Na pauta de exportações. Então, isso aí é a pauta de exportações do Brasil em 2018. Isso piorou, tá? Está muito pior do que era antes. Aqui, então, em 2023, sem dólar, tá? Não enquanto, porque eu achei que ficaria mais claro. A agropecuária foi responsável por 49% da nossa pauta, petróleo 12%, minério de ferro 9%. A Nigéria, sim, muito pior que a gente. Tá? Mas, quando você vai ver a Ásia, é completamente diferente. Isso aí é a Coreia do Sul. É impressionante como uma pauta completamente diversificada, completamente com produtos complexos, completamente diferente da nossa. E há 30, 40 anos atrás, não havia tanta diferença assim entre país e outro. Então é impressionante como a gente perdeu ao longo ao longo do tempo. Então, diante disso, uma estratégia de desenvolvimento ela assume um papel central no debate econômico. E, mais que isso, uma estratégia de desenvolvimento que contemple também um processo de retomada da indústria, de reindustrialização. Como é notório, o processo de desindustrialização no Brasil ele foi precoce, inclusive porque o país ainda não havia sequer superado a armadilha de renda média. A indústria desempenha um papel central em uma estratégia de desenvolvimento para a especificidade, pois as especificidades do setor industrial são fundamentais na dinâmica de crescimento segundo o caldo. A provavelmente a Eliane vai discutir um pouco isso depois. Tá? Então, a importância de uma estratégia de desenvolvimento desenhada pelo Estado, articulada com o setor público e a iniciativa privada, foi retomada por diferentes países recentemente. A China cumpre um papel absolutamente relevante nesse processo. O crescimento acentuado da China nas últimas décadas, ele esteve atrelado a quê? A uma estratégia de desenvolvimento consistente. Analisando a posteriori, a gente pode perceber que o processo de industrialização chinês ele perpassa pelos 4 estágios definidos pelo caldo. A pujança da economia chinesa reflete um país
em velocidade acelerada, em direção ao amadurecimento tecnológico, que vem se estruturando, articulado a uma potente indústria. A emergência de uma potência tecnológica e industrial passou a ameaçar a hegemonia americana. Em resposta a esse contexto geopolítico e às implicações do processo de desindustrialização, mesmo nas economias maduras, observa uma revisão do papel da indústria nas estratégias de desenvolvimento dos países centrais. A fragmentação e desverticalização que caracterizaram as cadeias globais de valor passam a ser repensadas em contexto de revisão do papel potencial a ser desempenhado pela indústria. Assim, a lei do chip e o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos reforçaram a importância da indústria, agora concebida a partir de uma política de segurança nacional, diante da vulnerabilidade percebida ao longo da pandemia, mas também em decorrência do reconhecimento da potência da indústria e seus encadeamentos na economia. Tem um vídeo do Jack Sullivan falando sobre com o que ele esperava que a indústria poderia fazer nos Estados Unidos. Eu falei, eu quero isso também, gente, porque é impressionante. No fundo, ele está colocando o quê? O que uma boa parte das pessoas que estão aqui nessa sala sabem, do poder e da potência da indústria. Então, nesse contexto, uma estratégia de desenvolvimento simboliza também o esforço pela retomada da indústria, com o aumento da complexidade e da competitividade da economia brasileira. Então, retomo agora a agenda estratégica do IPEA. Ela é calcada na busca pelo desenvolvimento inclusivo, sustentável e democraticamente construído. A sustentabilidade, o combate à desigualdade em suas diferentes dimensões, as instituições democráticas definem e qualificam o desenvolvimento desejado, tornando-os, portanto, temas transversais à agenda do IPEA. A desigualdade se manifesta na economia brasileira em diferentes dimensões, de renda, de gênero, étnico-racial. A construção de um estado de bem-estar com uma ampla gama de benefícios sociais afeta positivamente a distribuição de renda, mas ainda assim o Brasil se mantém como um dos países com pior distribuição de renda do mundo. A análise por gênero e por raça sugere que essa desigualdade é reforçada por gênero e por questões étnico-raciais. Mulheres recebem menos do que homens e a população afrodescendente recebe menos do que os brancos. Recentemente, o IPEA publicou indicadores que retratam essa realidade. A importância de você ter indicadores é porque você mensura, você sabe que existe. Senão é muito difícil avaliar. Até então, era frequente você ter indicadores que faziam uma distinção por gênero. O IPEA fez esse esforço, um mapa da desigualdade em que também enfatizasse as diferenças étnico-raciais. Então, o país era inundado, o país, ora inundado, ora em chamas, materializa a emergência climática. A gravidade atual implica a transversalidade, diferentes pesquisas incorporam a sustentabilidade. A discussão macroeconômica, regional e urbana, setorial, social e sobre comércio internacional perpassam pela dimensão ambiental. Além disso, as implicações entre clima e pobreza levam a que todas essas mudanças climáticas repercutam especialmente sobre a população de mais baixa renda. Então, diante disso, você tem ainda uma segunda questão. É porque não só a questão climática rebate sobre as pessoas de mais... A população de menor poder aquisitivo, como também as estratégias de sobrevivência na miséria muitas vezes perpassam por atividades que degradam o meio ambiente. Então, quando você pensa em desenvolvimento, você não pode se limitar a pensar a questão da sustentabilidade ou da inclusão de uma forma, com uma dimensão que não fosse presente, que fosse o cerne de uma discussão, de uma estratégia de desenvolvimento. Então, os 7 eixos que a gente observa, na realidade, são de fato 6 eixos, porque um dos eixos, que é a questão da sustentabilidade, ele perpassa todos os outros, porque ele é uma questão que é transversal a todas as outras questões. Tal a gravidade da emergência climática, que a gente tem que incorporar isso em cada dimensão ao pensar uma estratégia de desenvolvimento. Então,
Além disso, a gente tem uma ameaça, talvez a maior ameaça e principal ameaça, que é a negação. Então, os movimentos de extrema-direita, eles tendem a minimizar o racismo estrutural, quando não reforçam, negam a emergência climática e a ciência e são contrários à política de gênero. Ou seja, eles são contrários a toda uma pauta de desenvolvimento que, de fato, busque emancipar, que busque, de fato, uma soberania do país. Então, em posição antagônica aos movimentos de extrema-direita, eu considero que a sustentabilidade ambiental, políticas afirmativas para combater o racismo e a discriminação de gênero, por gênero, políticas redistributivas como oportunidade de superação desse desenvolvimento. Então, é muito mais. De fato, eu considero que, ao mesmo tempo que o que nos torna subdesenvolvido está relacionado também a uma dificuldade de lidar com a questão climática. Por outro lado, eu considero que essa emergência climática ela leva a que possa ser revisto o papel a ser desempenhado por questões relacionadas ao meio ambiente e à inclusão. É como se, na medida em que eu consigo, de fato, fazer uma política inclusiva e, ao mesmo tempo, sustentável, eu consigo, de fato, introduzir uma possibilidade, uma oportunidade para o desenvolvimento. Então, energias renováveis e limpas, economia circular, reciclagem, modernização das plantas industriais, novos meios de transporte, novas tecnologias, levam a quê? Elas pedem o quê? Uma revolução. E essa revolução requer o quê? Que a gente possa utilizar os nossos recursos, não só naturais, como também os nossos recursos humanos. Então, a ideia aqui é que quando você tem um país tão desigual, quando você tem um país que não considera a importância do clima, é como se estivesse desconsiderando a possibilidade de utilizar esses recursos em prol do desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que ao você não considerar isso é um óbvio ao desenvolvimento, quando você incorpora isso em uma pauta de desenvolvimento, é como se tivesse novas oportunidades para superar, de fato, esse subdesenvolvimento estrutural com o qual a gente convive. É isso, obrigada. Então, agora chama a Martinha, a Liana agora. Eliane. Bom, então, boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer a Mônica pelo convite, dizer que, para mim, é uma imensa satisfação, porque o IPEA foi uma instituição muito importante para mim, assim como você disse que eu fui bolsista, né? Então, toda a minha tese de doutorado foi feita lá no IPEA, usando a biblioteca do IPEA, as bases de dados do IPEA, inclusive pedindo assessoria para os técnicos do IPEA, que eram assim altamente gabaritados, e tudo que eu tinha dúvida eu já tinha para quem perguntar. Então, fiquei muito feliz pelo fato de ser a mesa do IPEA, pelo fato de que você me disse que queria uma mesa com mulheres, né? Então, isso também é um motivo de orgulho. E também por ser a mesa da KB, né? Que é uma mesa uma instituição que eu tenho muita consideração, e ainda para falar de um tema, né, que tem sido parte da minha agenda de pesquisa, sobretudo nesse ano por causa do livro. Então, agradeço muito o convite, Mônica, agradeço o Anderson também pela lembrança do meu nome, mas essa atividade da KB. Então, assim, atendendo o pedido da Mônica, né, porque ela pediu para eu falar sobre esse assunto, ela acho que leu, teve acesso ao artigo e pediu para eu tratar dele, então estou atendendo ao pedido dela. Mas, fazendo uma contextualização, quando a gente está falando da importância da indústria, que ficou bastante ressaltada na sua fala, né? Para a gente que faz parte da AKB, isso é meio que direto, porque os modelos que nós trabalhamos, eles incluem a indústria como sendo um setor relevante, né? Mas quando a gente parte de uma perspectiva teórica diferente, por exemplo, os modelos neoclássicos de crescimento, né? Se a gente retomar o modelo de solo, o que vai gerar crescimento? Os fatores de produção e o progresso tecnológico. Mesmo os modelos de crescimento endógenos, né? Por exemplo, o modelo do Paul Romer, do Lucas, eles consideram algumas atividades como sendo importantes para estimular o crescimento, por exemplo, as atividades de pesquisa e desenvolvimento, a educação como sendo uma outra atividade relevante, mas eles não consideram, por exemplo, que essas atividades de pesquisa e desenvolvimento, elas estão ligadas a um setor específico,
como, por exemplo, o setor industrial. Então, o que vai determinar o que você vai produzir vai ser as suas vantagens comparativas, indiferentemente se esse setor está mais associado ao crescimento, ao progresso tecnológico, à geração de empregos, né? Mas na perspectiva que a gente trabalha, que é uma perspectiva keynesiana, estruturalista, os modelos que nós contemplamos são modelos que eles são não neutros, tanto setorialmente quanto em relação às atividades, né? Porque a gente parte desse pressuposto de que a indústria ela é um setor central e que algumas atividades elas estão vinculadas ao setor industrial. E aí, quando eu falo indústria, né, eu também estou me referindo aos serviços modernos, que têm características próximas ao setor industrial. E para essa perspectiva que a gente trabalha, então, a gente está considerando, né, a importância desse setor em relação aos outros setores. E aí, né, quando a gente vai para esses modelos, né, e aí por que a gente considera a importância da indústria? Por algumas características, né, seja ela a correlação com o crescimento econômico, a correlação com a produtividade, a geração de empregos, né, de empregos... se a gente for considerar lá a questão da polarização do emprego, né, que você tem trabalhos de altas habilidades e baixas habilidades, a indústria ela seria relevante para criar aquele emprego de habilidades intermediárias, né? Além do fato de que ela tem efeitos de externalidade, encadeamentos para frente, para trás, lateralmente, contribui para a sustentabilidade do balanço de pagamentos, né? Então, tem várias características associadas a esse setor que faz com que essa corrente que a gente trabalha, né, keynesiana, estruturalista, neo-schumpeteriana, que considera a importância desse setor. E aí, nesse contexto, né, eu vou apresentar um pouco das ideias desse trabalho que eu escrevi com a Natália, que é um capítulo do livro, numa versão mais aprimorada, está mais ou menos assim, quase aceito na Structural Change and Economic Dynamics, e que a gente espera que saia até o final do ano, né, e que a gente revisita as ideias do Caldor, que imagino que todo mundo conhece, né? O livro, aquele artigo que ele está preocupado em entender quais as causas do baixo crescimento do Reino Unido, né? E a ideia dele é que esse crescimento menor do Reino Unido em relação aos outros países que ele estava considerando, acontecia por causa da redução da participação da indústria no PIB de forma precoce, né, que era aquela ideia da maturidade precoce, ou seja, antes mesmo de atingir um certo nível de participação da indústria no PIB, no emprego, né, do emprego industrial no emprego total, essa parcela ela estava se reduzindo comparativamente aos outros países. Então, a ideia do Caldor era que a causa do baixo crescimento econômico no Reino Unido estava na redução da participação da indústria no emprego, né, da economia. E a gente vai olhar para essa ideia do Caldor e tentar entender se, numa perspectiva de longo prazo, essa tese defendida por ele ainda pode ser aplicada, né, no caso do Brasil. E se vocês observarem, é uma análise de bastante longo prazo, né? A gente começa em 1909 e traz até 2020. Então, a gente até coloca, né, como sendo algumas... Deixa eu ver se eu consigo, senão a Lena vai ter que vir aqui. Como que é? Conseguiu. Consegui? Ah, nem tinha visto. Bom, tá certo. Achei que era mais difícil. Então, assim, só para formalizar, né? Tá ruim de olhar aqui. O objetivo desse artigo, então, é entender se essa tese estabelecida pelo Caldor lá em 66, sobre a centralidade do setor manufatureiro, né, se essa tese ainda é válida para entender o crescimento econômico no Brasil. E aí a gente coloca algumas contribuições do trabalho, por exemplo, a ideia de que a gente está trabalhando com esse banco de dados de bastante longo prazo. Então, a gente teve que construir essas séries, tomar cuidado, né, para ver se estava tudo certinho. E são séries de indústria, emprego, produtividade, crescimento econômico. E a gente estima essas leis para o Brasil. E, assim, por se tratar de um prazo muito longo, né, e por se tratar da economia brasileira, a gente sabe que ocorreram muitas quebras estruturais nesse processo, né, muitos acontecimentos que implicaram quebras nessas séries que a gente está trabalhando. Então, uma outra inovação do trabalho é justamente trabalhar com esses modelos não lineares, que era uma coisa que não tinha na época do Caldor, né? Ele acabou usando uma econometria bem simplista, né? E a gente acaba utilizando
esses modelos não lineares, que eles são interessantes porque eles contemplam estas quebras estruturais nessa relação de longo prazo que a gente pretende investigar. Então, assim, só retomando alguns pontos, né? O paper seminal do Caldor, ele vai tentar entender a causa da redução do crescimento econômico no Reino Unido, e ele vai dizer que, então, a economia britânica estava sofrendo, né, da maturidade precoce, que é, antes mesmo de atingir um nível máximo de indústria, reduzir a participação da indústria, e para corroborar essa tese, ele vai utilizar evidências empíricas de 12 países, né, de 53 a 64, e com base nessas evidências, né, nesses fatos estilizados do trabalho dele, a gente acaba surgiram essas leis, né, com base nesses fatos estilizados que ele encontra, e a gente vai trabalhar especificamente com a primeira e a segunda lei do Caldor. A primeira é que o aumento do crescimento da manufatura vai implicar o aumento do crescimento econômico, e também o aumento do crescimento da produtividade na manufatura vai implicar aumento no crescimento econômico. Então, a gente quer fazer essas mesmas perguntas para o Brasil, né? Será que, ao longo desses 100 e poucos anos que a gente está analisando, essas duas leis elas permanecem sendo verdades para a economia brasileira? Então, só em termos de formalização, né, essas duas equações são duas formas diferentes da gente entender a primeira lei, né? Na verdade, a segunda é mais um contrafactual, né? Porque a primeira, a gente tem ali que o Q vai ser o crescimento da economia e o M o crescimento da manufatura. Então, a gente vai ver se elas estão relacionadas, mas como a manufatura é uma parte do PIB, pode ser que isso seja uma mera correlação empírica, né? Uma mera correlação. Então, para fazer um teste contrafactual, a gente coloca também a diferença entre o crescimento da manufatura e os outros setores, né, como explicação do crescimento da economia. Então, a diferença entre a primeira equação e a segunda é que, no caso da segunda, a gente vai ter que esse NM vai representar o crescimento das outras atividades da economia, da manufatura, em relação às outras atividades da economia. Então, são duas formas distintas, né, da gente olhar para a mesma lei para ver se os resultados eles se mantêm. E aí, no caso da segunda lei, né, a gente tem o P como sendo o crescimento da produtividade, e o E, que também vai ser explicado pelo crescimento da manufatura, né? E uma outra forma de você olhar para essa mesma lei seria colocar como variável dependente o emprego, né? Sendo explicado também pelo crescimento da manufatura. E até tem alguns autores que preferem essa segunda lei, como essa segunda forma de olhar a segunda lei, né, como sendo a mais aceita. Desculpa. Então, o que a gente vai fazer é basicamente estimar essas 4 equações para o Brasil, né? Tentando encontrar se o crescimento da manufatura é importante para o crescimento da economia e se o crescimento da manufatura é importante para o crescimento da produtividade. E aqui dá até para chamar a atenção, né, para o trabalho do Baixa, né, que o Tiago me mandou essa semana, que ele coloca como a causa da desindustrialização a redução da produtividade. Para a gente, na verdade, é o contrário, né? É a redução da indústria que vai reduzir a produtividade e não o contrário, como ele coloca lá, né? Então, o que a gente vai fazer é utilizar esse modelo, né, de não linearidade, que vai acomodar assimetrias, mudanças de regime, quebras estruturais, né? E a gente vai... essa mudança de regime, o que esse modelo faz? Ele considera um regime de crescimento e um regime de estagnação dessa variável dependente. Então, eu posso relacionar manufatura com crescimento no momento em que a economia está crescendo e no momento em que a economia está estagnada. Da mesma forma, manufatura e produtividade no momento em que a produtividade está crescendo e que a produtividade está estagnada. Então, a gente tem 2 regimes. O primeiro regime, que é o regime de alta, o segundo regime, que é um regime de baixa, e a gente tenta entender como essas variáveis elas se relacionam ao longo do tempo, e o próprio modelo ele faz essa divisão, não é a gente que separa, né? Então, porque às vezes a gente acha que teve uma quebra no momento e as variáveis elas mudam um pouco antes, um pouco depois. Então, como ele faz isso, automaticamente a gente consegue
resultados melhores. Então, a gente tem a ocorrência desses dois regimes, né? E aí eu vou passar para os resultados, porque o Anderson falou que não queria que demorasse muito. Mas, assim, são resultados robustos. Quem quiser dar uma olhada nos resultados do trabalho, né? Está também aqui no livro. Então, esses daqui... Essa primeira tabela, ela vai mostrar o resultado daquela primeira forma de representar a lei de Caldor, né? E aí o que a gente tem também são 3 períodos distintos, que são essas diferentes colunas, porque a gente queria meio que fazer um teste de robustez, né? Como a gente tem um período tão longo, que vai de 1909 a 2020, a gente divide em alguns períodos específicos, até porque em alguns momentos a gente consegue outras variáveis de controle para colocar nessa equação, porque a ideia é que o Caldor, ele sofre algumas críticas, né? Entre elas o fato dele estar trabalhando com uma economia fechada, então a gente controla para a abertura da economia. Além disso, o fato de que ele não usa estoque de capital, a gente coloca no modelo, então a gente divide esses períodos, né, justamente porque a gente encontra variáveis novas nessas subamostras, né, que a gente consegue tentar usar alguns tipos de controle, né, que o trabalho dele sofria de críticas porque prescindia dessas variáveis. Mas a ideia é que, como que a gente lê? Aqui a gente tem o primeiro regime, aqui a gente tem o segundo regime, e esses são os coeficientes referentes à variável manufatura. Aqui embaixo a gente tem variáveis de controle, que são colocadas no modelo, né? Mas, a princípio, o que a gente observa? Que o crescimento da manufatura é sempre positivo e significante para explicar o crescimento da economia ao longo desses períodos e tentando fazer essas robustezes aqui. Inclusive, é maior no regime de maior crescimento. Eu não sei se eu falei o contrário, mas o regime 1 é de baixo crescimento e o regime 2 é de alto crescimento. Então, em momentos de maior crescimento da variável dependente, a indústria, o coeficiente da indústria é ainda maior. E é claro, né, se a gente olha para a história da economia brasileira, a gente sabe que a economia cresceu mais em momentos de crescimento maior, por exemplo, que a gente teve lá no Milagre, né? Em todo aquele período de alto crescimento da economia, foi um período de alto da indústria. Então, seria estranho se a gente não encontrasse esse resultado. Então, pela primeira equação, a gente tem a corroboração desses resultados. Em relação à segunda, né, que seria a segunda forma da gente olhar, a mesma coisa, só que ao invés de ter a manufatura, a diferença entre o crescimento da manufatura e as outras atividades da economia. Aí aqui a gente acha, né, o coeficiente positivo e significante, mas assim não é para todos os casos, né? Inclusive aqui nessa amostra mais recente, esse resultado é negativo, né? E aqui também não foi significativo, nem aqui. E a gente tentou procurar alguns trabalhos, né, para ver como que os outros autores também olhavam para essa questão. E a gente observou que, com relação a essa especificação da lei de Caldor, para países em desenvolvimento, costuma não dar muito certo, mas para os países desenvolvidos, tem alguns artigos, inclusive lá na Structural Change, que mostra que vale para os países desenvolvidos, mas para os países em desenvolvimento é mais difícil de você achar esse resultado. E aí, indo para a segunda lei, a gente também, né, tem aqui que o crescimento da indústria é importante para explicar o crescimento da produtividade, sobretudo num regime de crescimento da produtividade. E quando a gente olha para a segunda forma, não sei como que está meu tempo. Você está marcando? Quando a gente olha para a segunda especificação da lei, a gente também consegue, de certa forma, né, corroborar esse resultado, sobretudo para um regime de crescimento da produtividade. Então, dito isso, né, e aí eu já vou fazer a conexão com tudo que a Mônica falou, né, que ela destacou a importância da indústria, como a nossa estrutura produtiva regrediu nos últimos anos em termos daquilo que a gente produz, em termos da nossa complexidade econômica, né? E quando a gente olha para
para a economia brasileira, a gente observa que, de fato, né, o setor industrial ele é relevante para promover o crescimento da economia e para promover o crescimento da produtividade. Então, quando a gente observa esse declínio na participação da indústria no PIB, essa especialização regressiva das nossas exportações que refletem aquilo que a gente produz, isso causa uma preocupação, né? Então, acho que uma primeira mensagem do artigo é justamente isso. Se a indústria é importante, então a desindustrialização é uma preocupação. Acho que esse é um ponto, uma conclusão importante. Além disso, né, quando a gente olha agora para essas iniciativas de política industrial, a gente, de fato, né, vê como elas são importantes, porque se a indústria é um setor relevante, ele precisa ser recuperado, né? Claro que não da mesma forma, eu acho que as palavras da Mônica foram muito bonitas, né? Porque ela disse a importância da sustentabilidade, da inclusão social, né? De várias outras questões, mas essa reindustrialização ela é importante, não na forma como a gente tinha, mas ela precisa estar alinhada a esses novos padrões internacionais, né? De progresso tecnológico, de digitalização, de sustentabilidade ambiental. Então, é importante as políticas industriais, é importante que elas estão alinhadas, né, pelo menos na sua concepção, a essas tendências internacionais. E eu acho que o que esse trabalho faz é justamente mostrar, ao longo da história da economia brasileira, se a gente olhar essa perspectiva de bastante longo prazo, é um setor fundamental. Então, a desindustrialização é uma preocupação e a retomada da indústria é uma urgência. Acho que é isso. Bom, enquanto vai colocando a apresentação, eu queria começar também fazendo agradecimentos, né? É um prazer, o primeiro dos prazeres é estar no encontro da KB. Eu que sou da área de comércio e indústria, por muito tempo fiquei longe da KB e foi um prazer ver que aos poucos essa discussão vem ganhando espaço, assim como outros temas, né? De mesas sobre desigualdades e várias outras. Então, é um prazer ver a gente discutindo nos diversos congressos. Diamantina, ainda estou me recuperando. Discutir desenvolvimento, né? E aí já faço o gancho, tá na mesa do IPEA, são vários prazeres juntos, porque eu trabalhei no IPEA, eu dividi sala com a Mônica há um tempo atrás, fui bolsista, continuo circulando quando posso com vários colegas e admiro o trabalho do IPEA, ainda mais nesse momento de guinada do IPEA, né? E, bom, não posso deixar de dizer que uma mesa florida aí, de 3 mulheres, quer dizer, com mulheres importantes, eu a menos aqui. É um prazer de estar aqui nessa mesa feminina, né? O tema, claro, conversando com a Mônica, a ideia era mostrar um pouco como a inserção brasileira, né, no comércio internacional. A gente, lá no Instituto de Economia, em particular, o pessoal que pensa economia industrial e indústria brasileira, pensa muito em indústria brasileira de uma forma aberta, ou seja, o comércio internacional é uma área conecta a área de análise industrial, e aí isso tem 2 implicações, quer dizer, tem uma implicação direta, que a gente vai pensar, quando a gente passar para uma análise de política, a gente vai pensar em políticas diversas, nas diversas áreas, não uma política industrial pura, mas sim uma política de desenvolvimento produtivo que incorpore as diversas dimensões, né? Então, feito essas primeiras considerações, e tentando, já esqueci de colocar o meu tempo, né? Já denunciando um pouco como eu lido bem com essas coisas.
Pronto, coloquei aqui. Então, a ideia é falar um pouco, pensar a inserção brasileira no comércio internacional, fazendo uma conexão com a indústria, com a estrutura produtiva, mas pensando o contexto internacional e o que isso implica para pensar o futuro. Né? Então, em termos de contexto internacional, eu acho que a gente, talvez a pergunta que mais circule, né, que mais se coloque nas discussões acerca do contexto internacional é se você está tendo uma reestruturação, em que sentido uma reestruturação da organização da produção e do comércio mundial, que isso é traduzido de uma forma mais midiática e fácil. Será que estamos tendo uma reestruturação das cadeias globais de valor, né? Bom, a gente viveu uns anos de desaceleração do crescimento econômico mundial, né, a partir, sobretudo, de 2008. E, então, nos anos 2010, a gente tem esse movimento, né, de desaceleração do comércio, que levou a um questionamento de quais razões estaria ocorrendo essa desaceleração. Uma das perguntas era se você tinha chegado a um limite das cadeias globais de valor, né, da organização desse tipo do comércio e da produção, e seria isso que você estaria tendo um movimento de retração dessas cadeias, né? Eu acho que a gente pode discutir isso a seguir. Concomitante a essas duas desacelerações, você tem um crescimento das desigualdades domésticas, sobretudo no norte, né, nos países do norte, e esse baixo crescimento, né, que foram muito associados ao que ficou chamado, né, Marília, de hiperglobalização, e que está associado a ascensão de governos nacionalistas, né, diversos, e que tem diversas consequências, desde consequências políticas, mas também em termos de estratégias de política econômica adotadas, com o crescimento do protecionismo e um certo nacionalismo econômico, né. A gente vira para a década de 2020 com a pandemia e com as guerras, né, Ucrânia e a ocupação da Palestina, e isso levou, assim, isso levou aos países, sobretudo do norte, de novo, a darem conta dos problemas associados à dependência dos fornecimentos externos, né? Na Covid era o problema dos ventiladores ou de medicamentos que dependiam do fornecimento das substâncias feitas na Índia ou na China, e com a guerra a questão energética, né, alimentos, etc., né? Então, essas coisas elas foram se juntando para gerar determinados para fundamentar ou para reforçar determinados movimentos que já vinham ocorrendo, né? A aceleração das mudanças tecnológicas, né, também vai contribuir para esse cenário, porque vai aparecer como oportunidades de reestruturação da produção, mas também aparece como uma possível razão para aprofundamento das diferenças norte-sul, né? E, por fim, a emergência ambiental, que coloca exigências e novos desafios para todas as economias. Bom, Lena. Então, Lena, é só ficar calma. Ou então ficar em pé. Funcionou melhor em pé. Tá, então,
diante desses movimentos, né, vão se ganhando alguns, vão ganhando importância algumas dimensões, né, que vão fazendo parte das discussões de política econômica nos países do norte, sobretudo, mas que chegam aqui às vezes de forma parcial ou distorcida, ou não chegam ou são negadas, mas que como questões como resiliência, geopolítica, segurança nacional, isso faz cada vez mais parte do vocabulário que descreve as motivações para a adoção de determinadas políticas econômicas no norte, tá? E, ao mesmo tempo, vai começar a se discutir como que a organização a organização da produção e do comércio mundial estão se dando, e aí aparecem esses diversos shorings, né, que eu brinquei aqui, o shoring, porque é reshoring, é nearshoring, friendshoring, que são diversos movimentos que a gente tenta perceber no movimento das empresas transnacionais, sobretudo, né? O reshoring é a volta para casa das empresas que tinham ido se instalar nos países em desenvolvimento, sobretudo. O friendshoring é evitar que eu tenha fornecedores nos países inimigos, né? E o nearshoring, eu vou ficar por perto, porque é mais seguro se aparecer, se o canal do Panamá ou uma outra pandemia chegar, eu tenho mais facilidade de receber os meus componentes. O que aconteceu? No norte, isso se traduziu numa volta das políticas industriais, que já estavam sendo discutidas lá com a manufatura 4.0 e outros planos para a modernização das indústrias, atualização tecnológica das indústrias em meados dos anos 2010. Né? Então, isso se traduziu em adoção de políticas industriais e de inovação, com uma contrapartida de um aumento da proteção à indústria doméstica. Né? No Sul, o que acontece? No Sul, o discurso é diferente da prática. Como isso chega aqui? Né? Se os países em desenvolvimento, por um lado, enxergam aí, uma parte deles, enxergam aí uma oportunidade, né, de lançar políticas e estratégias que possam dinamizar a economia no sentido um pouco que a Eliane falou, um pouco no sentido que a Mônica falou, de colocando a indústria no centro do crescimento. Por outro lado, o discurso internacional vindo do norte não é esse. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E você tem diversas negociações internacionais, acordos ou nos organismos multinacionais ou práticas dos próprios países desenvolvidos, que na realidade são muito mais próximos aos objetivos de livre comércio e de reforço de um ambiente amigável à recepção de capitais estrangeiros. Né? Então, e é por isso que aqui a gente vê, quando se lança a nova Indústria Brasil, a gente viu a polêmica que apareceram diversos artigos no jornal, né, dizendo que qualquer política industrial é antiquada, que você está fazendo ressurgir objetivos antigos, etc. Né? Então tem essa duplicidade e a gente tem que lidar com isso. Né? Onde estamos? Né? Então, já tentando ir para a segunda parte, eu vou mostrar um pouquinho dos dados sobre inserção externa, caracterizada pela primarização e regressividade da pauta exportadora, com uma inserção nas cadeias globais de valor ainda baixa, que é muito devida ao tipo de especialização que a gente tem, né? E, por outro lado, uma estrutura das importações muito estável, né? Isso com efeitos sobre a estrutura
da indústria brasileira, tá? Eu trouxe alguns dados aqui, são gráficos que mostram, num primeiro momento, qual foi a evolução da estrutura das nossas exportações, tá? Ops. E que qual a mensagem principal? A gente pode começar olhando aqui entre um gráfico que vai mostrar o peso desses grupos de produtos aqui de 2000 a 2024, meados, né? A gente vê que aqui em cima, que são os produtos industriais, né? Eu tenho indústria tradicional, é a primeira. Ops, gente, eu vou ter que sair daqui, senão vai acontecer um acidente. Não filma. Pronto. Ops, Lena. Agora foi. Exportações. Então, aqui em cima a gente tem o quê? A gente tem indústria tradicional, indústria intensiva e tecnologia e commodities industriais. Então, o que a gente vê? Uma queda forte dos produtos mais intensivos em tecnologia, uma queda da indústria tradicional, que tudo bem, pode não ser uma indústria dinâmica do ponto de vista de geração de tecnologia, mas é uma indústria extremamente importante do ponto de vista da geração de empregos e da coesão territorial, porque é uma indústria que está enraizada nos cantos desse vasto país, né? Então, e por outro lado, só vou chamar atenção nesses dois amarelinhos, aqui o primeiro grupo é a agropecuária e o verdinho, desculpem a cor, não foi uma ironia, é o petróleo. Tá? Então, hoje a gente já está com 17% das exportações brasileiras de petróleo. Do lado das importações, um marasmo. 50% das nossas importações, isso daqui não foi uma cópia, é uma coincidência, é o mesmo percentual, mostrando que 50% das nossas importações são de produtos de maior conteúdo tecnológico. Em termos de inserção nas cadeias, eu peguei um indicador bastante simples, mas que mostra qual é o conteúdo importado das nossas exportações. É das medidas mais simples de inserção nas cadeias. E é só para dizer assim, quando a gente ouve que o Brasil tem uma baixa inserção nas cadeias, isso é verdade, mas isso, e aí eu deixo vocês olharem aqui para ver uma concentração dos países latino-americanos aqui nesses níveis mais baixos, isso está relacionado, gente, tem uma razão bastante diferente. Ops! Não. Tem uma razão bastante diferente da China, que tem também um conteúdo importado relativamente ao valor estrangeiro, valor adicionado estrangeiro nas exportações relativamente baixo, mas aqui tem razões diferentes. No caso do Brasil e os outros países da América Latina, é simplesmente porque a gente vende grão de soja, petróleo e outros produtos básicos, minério de ferro, e aí não tem valor adicionado estrangeiro. Mas não quer dizer que o nosso valor adicionado seja alto. A maioria é doméstico, mas são produtos de baixa sofisticação, baixos encadeamentos e assim vai. Tá? Mas, ainda assim, e aí esse daqui é um outro indicador que talvez a gente possa detalhar depois, que é só para dizer o seguinte, sem olhar somente, os indicadores de inserção nas cadeias, normalmente eles olham quanto que entram de produtos, componentes importados nas exportações, ou quanto a gente coloca nas exportações
ações dos outros. Mas talvez fosse interessante a gente olhar também quanto que, dado que o Brasil é uma economia relativamente fechada, e isso não tem nada de anormal em relação a outras economias grandes, tá? Seria interessante a gente ver qual é o peso também do conteúdo, qual seria o conteúdo importado da nossa demanda final, tá? E aqui a gente vê que o conteúdo doméstico, né, da nossa demanda final é relativamente alto. Tá? E isso tem um pouco de especialização, mas diz também um pouco sobre... Não, mas eu acho interessante, Lena, que o que isso pode ter de significado também importante para a gente pensar no futuro é que o mercado doméstico também é importante. Ele é importante porque a gente ainda tem uma estrutura industrial, embora esgarçada ao longo do tempo, a gente ainda tem uma estrutura industrial relativamente importante, tá? Como resultado, então, esses dados que eu dei aqui foram mais de inserção internacional. Acho que eu vou pular esse, porque senão é capaz de ser um massacre de dados muito grande. Vou ficar só onde a Mônica me pediu para falar. Já acabou? E aí estou chegando na última transparência, de pensar justamente quais seriam os desafios, dada a nossa estrutura produtiva e a nossa inserção internacional, e o contexto internacional, quais seriam os desafios, né? O que a gente vê, e aí já tentando pensar um pouquinho sobre políticas e estratégias, né? Eu acho que, não sei, isso me parece que devia ser essa frase aqui, sustentabilidade social e ambiental como necessidade. Eu acho que isso não se precisa mais enfatizar, mas... A Mônica falou isso e eu concordo plenamente, também como oportunidade, tá? E o que a gente, o que a gente tem na mão hoje, né, que possa nos ajudar a pensar o futuro. Por um lado, a gente tem foi lançada uma política industrial, né, que tem as suas características, que aprendeu um pouco com o passado, mas que ainda precisa avançar em determinados pontos, como definição e detalhamento das ações, uma coordenação e articulação de instrumentos, ações e políticas, né? A gente sabe, sobretudo quem trabalha com política industrial, dessa dificuldade de coordenação que muitas vezes impediu que políticas anteriores fossem implementadas de forma mais efetiva, né? Temos questões de organização, de implementação e também uma... Ops, estou colocando em cima da Eliane. E também uma mobilização de recursos, evidentemente, né? Mas nisso tudo também, quando eu estou lá no início eu falei que quando a gente pensava em indústria, lá no grupo de indústria e competitividade, no Instituto de Economia, a gente não pensava nem a indústria sozinha, a gente tinha os serviços relacionados à indústria, mas também que a gente não pensava a indústria só aqui dentro. E ao não pensar a indústria só aqui dentro, eu justifico a minha presença aqui e vou falar que a política industrial ela tem que estar articulada com a política de inovação, óbvio, todo mundo, isso é óbvio, mas também com a política comercial. A política comercial ela não pode ir numa direção oposta daquela que a política industrial está apontando, né? E aí, nesse sentido, e aí eu vou terminar aqui, eu acho que a política, na questão comercial, eu acho que a gente tem dois pontos que são relevantes, tá? Em primeiro lugar, a gente está diante de um momento de negociações de acordos múltiplos internacionais, então teve discussão sobre o acordo Mercosul-União Europeia, né? Que é uma endless story. Tem
tem outros acordos sendo negociados, tem o governo anterior postulou a entrada na OCDE e assim vai, apareceu o da China, vão aparecendo acordos. Esses acordos, eles têm que ser pensados, de novo, em sintonia com as estratégias de política industrial. As regras que são negociadas internacionalmente não podem minar a capacidade do governo de fazer política pública. Exemplos, compras públicas, exemplos, propriedade intelectual, e tem outros diversos, tá? E, por outro lado, então, esse é o lado do chicote. Por outro lado, a política comercial tem uma outra face que eu acho que a gente tem que pensar também, que é a questão da integração regional. A integração regional como oportunidade. A gente viu que a inserção do Brasil e dos países da América do Sul nas cadeias globais de valor, ela é baixa, né? E isso se dá pela especialização, mas também pela distância dos centros mais dinâmicos, né? Dos centros das fábricas mundiais, né, Marília? E, então, a gente pensar em coordenar, articular com os vizinhos pode ser uma boa coisa, tanto do ponto de vista de aproveitamento de alguns programas que já existiram, que merecem aperfeiçoamento, têm que ser revisitados na área de infraestrutura, na área de energia, o fortalecimento de cadeias regionais, uma articulação regional das indústrias, para que isso seja, inclusive, um passo para ter uma inserção um pouco mais dinâmica no cenário internacional. E, por fim, a gente não pode deixar de pensar que a gente está diante de uma coisa que estava na fala da Mônica, que a gente está num processo de... num processo de valorizar... A gente está num momento em que a gente tem que tomar cuidado com determinados recursos naturais. Aqui eu estou falando mais especificamente de minerais críticos, mas não é só, né? A gente pode pensar em termos energéticos também. Talvez de ter alguns minerais críticos, eles são abundantes aqui na América do Sul, e a gente precisa ter uma estratégia comum para poder inserir de uma forma mais autônoma e tentando escalonar nas cadeias de beneficiamento desses minerais. Então, assim, e aí eu termino dizendo que, nesse caso, a sustentabilidade podia ser um elemento de coesão da região e também uma janela de oportunidade de alguns setores, né? Eu não vou falar da última coisa que o Davi Kupfer falaria certamente aqui, é que o ambiente macro tem que ser amigável à adoção dessas estratégias. Muito obrigada e desculpe o atraso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Marta e a Eliane pelas excelentes apresentações, e gostaria de convidar para saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, quem gostaria de fazer uma pergunta, levantar alguma questão. Tá, desculpa, gente. André Nassif, eu sou professor do programa de pós-graduação em Economia da UF. Eliane, então, só para uma dúvida, como é que você trata, porque você separou, né, eu entendi, não períodos, mas regimes de elevado e de baixo crescimento. Mas como o período, né, que você quebrou a série foi 1909, eu acho que não, porque ali na tabela não aparece. É só explicar depois, tá? Marta, de fato, eu concordo com você que o discurso do Norte, né, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, ou seja, é um discurso de livre comércio, mas eu não concordo que a volta das políticas industriais foi só no Norte. Eu não acho que política industrial é a principal restrição
em termos de grau de autonomia de política para os países de desenvolvimento, ou seja, tanto que os países de desenvolvimento têm feito política industrial na década de 2000, né? Inclusive, os instrumentos que são aceitáveis pelo OMC, você pode usar à vontade, subsídio, permitido, conteúdo local, compras governamentais, né? Ou seja, eu fiquei pensando na hora que você falou, quem dera, né, que a gente tivesse a mesma autonomia para fazer política macroeconômica. Então, eu sempre insisto que o problema do Brasil e da América Latina tem nome e sobrenome, é regime macroeconômico, né? E aí, né, fica estendido, no final, né, você colocou a coordenação com a política comercial, com todas as instâncias, né, como os neoschumpeterianos defendem muito bem, mas se você não tiver coordenação com a política macro, esquece, né? A gente vai ficar o resto do século enxugando gelo, inclusive para a questão da transição energética, você precisa de recursos, né? O Brasil, investimento público total é 1,6% do PIB, né? A Ásia, né, está investindo muito mais, né? A Índia está investindo quase 9% do PIB, né, em infraestrutura. Enfim, é uma pena. Ricardo Suma, da UFRJ, fazer uma pergunta um pouco mais relacionada com a fala da Eliane. Claro que pegando a fala da Marta, que é interessante trazer outros temas, né, os temas vamos dizer, de indústria, estrutura, mas também sendo um congresso keynesiano, né, a questão da demanda efetiva, que foi falado na pergunta atrás, se não acaba sendo um pouco determinístico, mesmo que não seja uma oferta neoclássica, né, mas uma oferta estruturalista, né, mais indústria, menos indústria, e isso levando ao crescimento, assim, se não seria uma coisa, se não perderia alguns elementos keynesianos que teriam que ser adicionados, puxando ao crescimento. Mais uma pergunta ou não? Porque eu vou fazer 3 perguntas. Tá bom. Sim. Então, André, eu terminei a apresentação dizendo que não ia falar sobre a necessidade de um ambiente macroeconômico amigável. Então, eu não vou responder a você, mas aproveito para falar da discordância que eu tenho com você. Então, assim, isso daí é ponto pacífico. Eu acho que, é claro que a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver um ambiente macro amigável, né, no mínimo. Agora, quanto a não haver restrições para a política industrial e para a política comercial, eu discordo. Assim, o que acontece? Desde 1994 que a OMC não consegue fazer uma nova rodada. Então, você não consegue mais, num clube internacional, onde estão sentados países desenvolvidos e em desenvolvimento, para negociar as diversas disciplinas, né? Então, aonde estão sendo negociadas e definidas essas disciplinas? Na OCDE ou nos acordos comerciais bilaterais ou regionais? Como, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, no qual você tinha disciplinas, sim, limitadoras. De novo, de compras governamentais, que tem sido um tema muito debatido, você encontra, tanto no acordo da OCDE, quanto no acordo, o Mercosul, quanto outros acordos, uma limitação grande que você não encontra nos acordos da OMC. Então, na OMC, de fato, são limitadores, mas já tivemos... Hoje a gente tem instâncias que estão sendo mais utilizadas, que são mais limitadoras, tá? Que são esses acordos mais regionais ou a OCDE, né?
Eu acho que é isso. Não é à toa que a gente tem falado, assim, é engraçado porque quem acompanha a OMC e esses assuntos de negociações multilaterais, a OMC era visto nos anos 80, 90 como um fórum que restringia a atuação dos países em desenvolvimento, etc. Desde 94 não tem negociações. Faz 5 anos que os Estados Unidos não nomeia na OMC o seu representante no órgão da OMC, que é responsável pelas disputas. Então, quando alguém acusa os Estados Unidos de subsídio, quando alguém acusa a União Europeia de fazer alguma coisa errada, ou a gente, o órgão que é responsável por isso na OMC não pode decidir. Tá? Então, acho que tem uma mudança e, hoje em dia, a gente quer a volta da OMC diante, porque se reconhece que ali é um fórum que tem alguma discussão. Tá? E aí, uma pequena palavra para o Suma, me aventurando um pouco no que ele falou, mas a pergunta era para... Então, eu vou passar rapidamente. Eu acho que a política, as políticas industriais, elas podem ter, elas têm um componente de demanda, né? Via incentivo ao investimento e via as próprias iniciativas e algumas disciplinas. Bom, então, começando pela pergunta do André, eu pedi para ele fazer a gentileza de colocar ali para mim. Me empresta um pouquinho só para eu explicar, que talvez não tenha ficado muito claro. André, então, respondendo a sua pergunta, olha só. Então, esses 3 períodos aqui que são estimados são mais testes de robustez para ver se o resultado se mantém em diferentes amostras. Mas em cada um desses períodos, por exemplo, aqui, né, de 1909 a 2020, eu tenho um regime de crescimento da variável dependente e de estagnação. Então, para cada uma dessa amostra, que são modelos diferentes, você tem a possibilidade de trabalhar com regime de alta ou de baixa dessa variável dependente, tá? Então, talvez você tenha confundido as diferentes amostras com os diferentes regimes, mas são diferentes amostras e dentro de cada amostra tem os diferentes regimes. Obrigada pela pergunta, talvez eu não tenha explicado direito. Aí, sobre a pergunta do Suma, né? E aí eu até voltei na apresentação que eu fiz ontem na escola sobre a história, né, dessa escola pós-keynesiana, sobre o que o pessoal tem estudado, os principais temas, os principais autores. E aí, assim, dentro, né, dessa temática de crescimento, tem demanda agregada, tem indústria, tem todas essas coisas juntas, né? E eu acho que é bem no sentido disso que a Marta falou, né? Que você tem uma perspectiva de oferta, porque a indústria está aumentando a oferta da economia, mas você tem também uma perspectiva de demanda, né? Porque o setor industrial demanda produtos, porque também é um componente do PIB, né? Então, assim, acho que é uma mistura entre essas coisas. Acho que o fato da gente estar enfatizando o setor, né? Não deixa de negligenciar a importância da demanda efetiva, né? E olhando assim para as ideias do Keynes e para o que os pós-keynesianos estão estudando, né? Vários trabalhos que enfatizam essa questão não necessariamente precisa estar justificando a importância da demanda efetiva, embora a gente ache que é importante, mas que é um tema que faz parte das nossas pesquisas, né? E que acho que não é só os estudos, e esse meu trabalho, depois, se você quiser, eu posso mostrar para você, né? Não são mais só demanda efetiva, as teorias de Keynes, tem tantas coisas que estão sendo estudadas, desde financiarização, indústria, distribuição de renda, sustentabilidade, que até uma pessoa me fez a pergunta e eu achei bastante interessante, que apareciam as palavras que eram mais citadas naquela análise de rede, as bolinhas eram grandes, aí não aparecia nada de meio ambiente, justamente porque é um tema mais recente que a gente está estudando. Então, assim, acho que é bem variado, né? Acho que não precisa estar sempre focado, embora a gente parte dessa premissa, né? Que eu acho que
o que identificam os pós-keynesianos é essa aceitação do princípio da demanda efetiva, que eu acho que faz parte dos nossos trabalhos. Não sei se eu respondi à altura a sua pergunta, mas depois a gente pode conversar mais sobre isso. Qualquer coisa a gente pede ajuda para o Ferrari, para o Luiz Fernando, para outras pessoas, para o Anderson, que é presidente da KB, para ajudar e destacar a importância. Tá bom? Obrigada. Eu queria encerrar a mesa e dado o adiantado da hora, eu sugiro que as discussões sobre macroeconomia a gente faça depois, sobre as limitações impostas que vocês consideram impostos pelo meio ambiente. E depois teremos aqui o Guilherme Melo, né? E com ele, digamos assim, o secretário da SPS, a pessoa que vocês podem realmente consultar sobre a questão macroeconômica. Tá? É isso. Obrigada. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Adorei. Você também, Marta. Gostei bastante.